Você já se sentiu preso como se estivesse vivendo a mesma rotina que todo mundo, vendo oportunidades passarem e pensando: será que eu consigo algo diferente? Pois é, você não está sozinho. A verdade é que a maioria aceita o destino comum sem questionar, enquanto poucos têm coragem de romper padrões, assumir o controle emocional e agir com disciplina. E é justamente aí que a transformação começa. Quando você percebe que resultados extraordinários não vêm de repetição, mas de ação consciente. Imagine poder acordar todos os dias com autoconfiança, sabendo que cada passo que você dá está alinhado ao seu propósito, que cada decisão é sua, não da manada. Não. Frases motivacionais podem até soar clichês, mas quando aplicadas de verdade, tornam-se o combustível que empurra a vida para frente. A gratidão deixa de ser conformismo e se transforma em ponto de partida, despertando uma energia única para criar sua própria trajetória. E se eu te dissesse que existe um jeito de sair da mesmice, virar o jogo e começar a colher resultados que até agora pareciam impossíveis? Não é mágica, nem sorte. É estratégia, consistência e coragem. É entender que o sucesso não é seguir os outros. É criar o seu próprio caminho e fazer cada ação valer a pena. Agora, a pergunta é: você está pronto para descobrir como dar esse primeiro passo? As pessoas vivem repetindo o que veem, como se o senso comum fosse um manual de sucesso. Mas não percebem que a mediocridade se alimenta exatamente disso, da rotina automática, da falta de questionamento, da ausência de propósito. O empreendedorismo de verdade começa quando alguém decide pensar diferente, quando percebe que fazer igual aos outros não gera resultados extraordinários. A disciplina é o antídoto para essa repetição inconsciente. É curioso como o ser humano busca segurança no que é previsível, mesmo que isso o mantenha estagnado. A consistência que transforma vem de pequenas decisões diárias, aquelas que ninguém está disposto a tomar. Enquanto a maioria procura atalhos, quem desenvolve autoconfiança e controle emocional entende que o verdadeiro progresso é silencioso, construído nas horas em que ninguém aplaude. É aí que nascem os resultados que duram. Muitos dizem querer mudar de vida, mas continuam copiando o comportamento da manada. Reclamam do tédio, mas vivem a rotina que escolheram por medo de se destacar. A mediocridade não é falta de talento, é falta de coragem. E quando alguém começa a enxergar isso, algo dentro desperta, uma inquietação que, aos poucos, o empurra para o próximo passo: sair da manada. Sair da manada é como nadar contra a corrente, cansativo no começo, libertador depois. É preciso coragem para olhar em volta e perceber que o caminho mais cheio raramente leva a algum lugar novo. Empreendedorismo é isso: desafiar o fluxo, questionar o óbvio e agir mesmo quando ninguém acredita. As frases motivacionais soam bonitas, mas sem disciplina e ação, viram só palavras jogadas ao vento. A maioria fala em mudar, mas poucos realmente se movem. O controle emocional entra aqui como um escudo, porque o mundo vai testar sua paciência, sua fé e sua autoconfiança. Enquanto uns desistem na primeira crítica, outros aprendem a transformar o desconforto em combustível. A consistência é o que separa o sonhador do realizador, aquele que fala do que quer e aquele que levanta para fazer. Sair da manada é o primeiro passo para descobrir quem você é de verdade. É nesse momento que a mente começa a se expandir e a enxergar o jogo por outro ângulo. E quando a coragem vira hábito, algo muda silenciosamente. O conformismo deixa de fazer sentido e o olhar se volta para dentro, onde mora a verdadeira gratidão. A gratidão verdadeira não é um convite para se acomodar, e sim para reconhecer o que já foi conquistado antes de buscar mais. É o combustível silencioso de quem pratica o empreendedorismo com propósito. A diferença é que o grato age com leveza, enquanto o conformado se esconde atrás de desculpas. A disciplina é o fio que separa esses dois caminhos. Um leva ao crescimento, o outro à estagnação disfarçada de paz. Quando alguém confunde gratidão com resignação, perde o ritmo da vida. O controle emocional entra em cena para lembrar que agradecer não é desistir, é se preparar para o próximo nível. A autoconfiança nasce quando a pessoa entende que pode ser grata e ambiciosa ao mesmo tempo,
que uma coisa não anula a outra. É essa mentalidade que impulsiona resultados reais, aqueles que ninguém tira. A gratidão não é o ponto final, é a linha de largada. É o estado de espírito que antecede a ação, a chama que reacende o propósito. Quem entende isso deixa de viver no tá bom assim e começa a buscar o posso ir além. E é exatamente nesse instante, quando o coração agradece, mas a mente quer evoluir, que surge o primeiro passo mental: decidir não aceitar o destino comum. Tudo começa na mente. Antes de qualquer resultado vem a decisão silenciosa de não se contentar com o destino comum. É nesse ponto que o empreendedorismo deixa de ser teoria e vira atitude. A pessoa percebe que não nasceu para repetir padrões, mas para criar o próprio caminho. E essa virada não acontece de um dia para o outro. Ela exige disciplina, consistência e um controle emocional que poucos estão dispostos a desenvolver. O mundo tenta convencer que é mais seguro se encaixar, seguir o fluxo, não arriscar. Mas quem realmente decide mudar entende que segurança demais também é prisão. A autoconfiança cresce quando a mente escolhe a liberdade em vez do conforto. É um exercício diário. Todo pensamento limitado precisa ser substituído por uma ideia de expansão. É assim que nascem os resultados que transformam não só a vida financeira, mas o sentido de existir. Essa decisão mental é como acender uma luz num quarto escuro. De repente, tudo que parecia certo começa a ser questionado. E é nesse instante que o questionamento vira libertação. O momento em que a pessoa entende que a sociedade condiciona, mas a mente desperta pode reescrever o próprio destino. Desde cedo a sociedade ensina o caminho seguro: estudar, trabalhar, pagar contas e repetir o ciclo até o fim. Mas o problema é que esse roteiro foi escrito para produzir conformidade, não liberdade. O empreendedorismo nasce justamente quando alguém começa a duvidar desse script. É o questionamento que rompe as grades invisíveis. A disciplina e a consistência entram como ferramentas para transformar dúvida em direção e curiosidade em ação. Questionar é perigoso para quem vive de aparências, mas libertador para quem busca propósito. Quando uma pessoa começa a pensar por conta própria, ela inevitavelmente incomoda, e é aí que o controle emocional se torna um escudo. A autoconfiança se constrói toda vez que alguém prefere ser fiel à própria verdade do que agradar o coletivo. Esse é o ponto onde as frases motivacionais deixam de ser clichês e passam a fazer sentido na prática. A sociedade vai tentar puxar de volta quem se desvia da norma. Vai chamar de louco, de sonhador, de ingênuo. Mas é justamente nesse atrito que a mente se fortalece. O questionamento liberta porque ensina que nem toda crítica vem de sabedoria, às vezes vem de medo. E é esse medo, vindo muitas vezes de quem está perto, que pode limitar quem está pronto para crescer. Nem sempre quem está ao seu redor quer te ver crescendo. Às vezes o medo deles fala mais alto que o apoio. Quando alguém decide trilhar o caminho do empreendedorismo, desperta um espelho incômodo nos outros, o reflexo de tudo que eles não tiveram coragem de fazer. E aí começam os conselhos travestidos de preocupação. É por isso que o controle emocional e a disciplina são tão necessários, para não deixar que o medo alheio contamine a sua fé nos próprios resultados. As pessoas projetam seus limites em quem está tentando ir além. O amigo diz: vai com calma. O parente comenta: isso não é para você. E sem perceber, tenta te puxar para a zona onde ele se sente seguro. A autoconfiança é o que te mantém firme quando o mundo tenta te encolher. A consistência é o que mostra, com o tempo, que você não estava errado, apenas à frente. É triste, mas libertador entender isso. Nem todo amor sabe incentivar. Às vezes o que parece cuidado é controle disfarçado. E quando o empreendedor começa a perceber esse jogo, ele muda de postura. Passa a ouvir mais a própria intuição do que a opinião dos outros. Porque no fim, opinião é reflexo do nível de consciência de quem a dá. E é aí que o próximo despertar acontece. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Muitas vezes o que as pessoas dizem reflete mais o mundo delas do que o seu. No empreendedorismo, entender isso é libertador. Comentários negativos, críticas ou conselhos mal colocados não são ataques pessoais, mas projeções do nível de consciência de quem os faz. A disciplina emocional aqui é vital, porque sem ela,
A mente se distrai e a autoconfiança vacila. Quem desenvolve consistência e controle emocional consegue filtrar o que é construtivo e o que é ruído. Cada frase motivacional que já ouviu ganha sentido quando aplicada nesse contexto. Não se trata de agradar, mas de agir com clareza e propósito. E é justamente essa clareza que abre espaço para resultados concretos, porque a mente deixa de ser poluída pelo julgamento alheio. Aprender a ouvir sem se contaminar é um passo sutil, mas poderoso. Quando a pessoa percebe que cada opinião traz mais sobre quem a dá do que sobre si mesma, a liberdade cresce. E é nesse ponto que se inicia a busca pelo significado pessoal. O próximo passo para renovar o propósito e encontrar uma direção própria. Quando alguém começa a buscar significado pessoal, tudo muda. O empreendedorismo deixa de ser só sobre dinheiro e se torna sobre impacto, aprendizado e crescimento. É nesse processo que frases motivacionais deixam de ser clichês e viram combustível diário. A disciplina e a consistência aparecem naturalmente, porque a pessoa entende que cada ação tem um propósito maior e que o controle emocional é essencial para não se desviar do caminho. Encontrar propósito é como acender uma luz no fim de um túnel escuro. A autoconfiança cresce junto com a clareza sobre o que realmente importa. Cada decisão deixa de ser automática e passa a ser consciente. Resultados passam a ter mais significado e menos pressão, porque agora cada conquista está alinhada ao seu verdadeiro norte, e não ao que os outros esperam. Buscar significado pessoal também abre espaço para transformação interna. O que antes era rotina sem sentido agora se torna aprendizado constante. E é nesse instante, quando a mente começa a se alinhar com valores próprios, que surge a força para dizer, eu não quero isso para mim. E é exatamente esse próximo passo que dá início à transformação verdadeira. Dizer, eu não quero isso para mim, é mais do que uma frase. É um manifesto silencioso de mudança. No empreendedorismo, esse momento marca a ruptura com padrões antigos e a escolha consciente de buscar resultados diferentes. A disciplina e a consistência se tornam companheiras, porque agora cada decisão é guiada por propósito e não por convenção. O controle emocional ajuda a manter a calma diante do medo que surge junto dessa ruptura. Quando alguém toma essa atitude, a autoconfiança dispara. Passa a perceber que o poder de transformação está dentro de si e que nada externo pode definir seus limites. É aqui que frases motivacionais deixam de ser inspiração passageira e viram gatilho diário de ação. Cada escolha, por menor que seja, contribui para resultados reais e duradouros. E é nesse ponto que a mente se abre para a criação do próprio caminho. Ao dizer eu não quero isso para mim, a pessoa rompe com a forma da manada e começa a vislumbrar o que significa criar a própria vida. E é justamente essa visão do que vem adiante que prepara terreno para o próximo passo: construir o próprio sucesso. O sucesso verdadeiro não é seguir um molde pronto, é desenhar o seu próprio caminho. No empreendedorismo, quem se atreve a sair da manada encontra desafios que ninguém mais enfrenta, mas também oportunidades que ninguém mais vê. A disciplina e a consistência tornam-se aliados constantes, enquanto o controle emocional mantém a mente firme diante de críticas e obstáculos. Resultados reais surgem quando a coragem se transforma em ação. Criar a própria forma exige autoconfiança. É preciso confiar no julgamento, nas decisões e na visão que se tem da vida, mesmo quando todos ao redor questionam. As frases motivacionais deixam de ser simples palavras e se tornam lembretes diários de que é possível fazer diferente, quebrar padrões e conquistar algo único. Cada passo consciente fortalece a sensação de propósito e realização. Romper com a manada também traz liberdade. O caminho pode ser solitário, mas é incrivelmente gratificante. Quando alguém entende isso, percebe que a vida não precisa ser uma repetição coletiva, mas uma construção pessoal de significado e sucesso. E é nesse ponto que tudo se conecta, abrindo espaço para refletir sobre como a jornada de cada um pode ser moldada e transformada. Chegou a hora de refletir. Você vai continuar na repetição da manada ou vai assumir o controle da sua vida e criar seu próprio caminho? Cada conceito que exploramos, coragem, disciplina, autoconfiança, controle emocional, consistência,
É uma ferramenta poderosa que você pode aplicar hoje mesmo. A transformação começa quando você decide agir, quando deixa de ouvir os medos alheios e começa a priorizar os seus resultados. Pense, você está fazendo o suficiente para sair do comum ou ainda se deixa levar pelas opiniões e inseguranças de outros? Que atitudes pode tomar agora que vão impulsionar sua vida e aproximá-lo do sucesso que sempre sonhou? A resposta está dentro de você, mas só se você escolher se movimentar. Pergunte-se: estou disposto a fazer diferente? A quebrar padrões e a buscar algo maior? Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo. Cada vídeo é um passo a mais rumo à liberdade, aos resultados que você merece e à vida que sempre quis construir.